Fê, tudo bom? Mais um vídeo, Marcos ensina, conversa de dois tolos. Por que dois tolos? E é um programa diferente, um vídeo diferente. Eu quero agradecer quem comentou no último vídeo, quem deixou o joinha, né? E teve alguns comentários contra o que nós falamos, Faz parte. que faz parte. Respeitamos Quem é contra, que inclusive na conversa, quem assistiu, viu que a gente discordou em alguns temas, mas hoje nós não vamos conversar sobre crente na política, não, o evangélico na política. Hoje a gente vai conversar sobre o caráter do cristão do século XXI e dos problemas que a gente vê no cristianismo. Antes disso, para quem não conhece, vou pedir para o pastor Duarte se apresentar novamente. Pastor. Olá, minha gente, eu não sei que hora vai chegar até você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe tua vida, Deus abençoe Marcos. Amém. E estou aqui para conversar, bater esse papo legal. Quantas vezes quiser, se for preciso, estarei à disposição para falar do cristianismo e no século XXI, que é um tema que dá pano para manga para se falar. Dá para falar aqui mais ou menos 30 dias sem mudar o assunto. Isso. Mas a gente tem pouco tempo. É verdade. Pastor Duarte, nós estamos no século XXI, 2020, né? Estamos passando por um problema sério sanitário, que a gente não pode falar o nome, porque a gente recebe um corte, tá? E quem acompanha o canal sabe que o canal não tem uma visão econômica. O canal, ele visa educação e às segunda-feiras ele tem esse viés evangelístico até, que eu digo, que a gente sempre pede para você procurar uma igreja evangélica, uma igreja que você pode chamar de sua. Procure uma igreja e o pastor você pode chamar de seu. Mas isso que eu quero discutir com o pastor. E por quê? Porque um dos meus programas com o evangelista Denilson, ele falou assim que ainda hoje nós sofremos preconceito. O evangélico sofre preconceito. Eu achei que não, eu questionei que não, que está até na moda, porque nós sofremos uma moda evangélica. Essa moda passou, pastor? Então, professor Marcos, não, a moda está aí, ainda está no ar, é o momento da moda. Ser evangélico é até status para certas pessoas. Antigamente era vergonhoso, era chato e tal, era careta, era pessoas atrasadas. Não era evangélico, era crente. Era crente, né? Hoje sou gospel. Isso, sou gospel. Isso. Eu sou gospel. Eu sou neopentecostal, eu sou e etc. Então, estamos nessa era aí de ser evangélico, se tornar evangélico, os políticos, os atores, cantores. Agora, a diferença do que está acontecendo é que esse nome evangélico de moda, de fama, ou de poder, ou de gostar, ou se simpatizar, é diferente do verdadeiro evangélico, que tem os seus princípios um pouquinho mais. Mas o que o senhor chama de verdadeiro evangélico? Todo evangélico não é evangélico? Não. Por que não? Não, o evangélico, eu creio, evangélico vem de evangelho. Quem segue o evangelho. Isso, e quem prega ele, né? Quem prega evangelho é levar. Entendeu? Agora, você fala para mim que é evangélico, você não prega, você não dá testemunho do evangélico, você diz que crê no meu Deus que está no evangelho, porém, você não pratica, você não é fiel, você não é ofertante, você não é dizimista, você não é cultuante, você não é adorador, você diz que é evangélico porque foi uma vez outra na igreja. O que o senhor chama de adorante? Adorador. Adorador É aquele que realmente ele tem o coração voltado para Deus de verdade, que o adorador não é estar na igreja, não. O adorador, ele está comendo, ele adora pela comida, ele adora pela bebida, ele adora pela roupa, adora pela família. Todo momento, todo instante, ele está agradecendo a Deus pelo ar, pela seca, pela chuva, pelo sol, pelo calor. Esse é o adorador, esse é o evangélico. Sim, mas esse aí não pode ter um católico, um espírita dentro dessa qualificação? Dessa linhagem. Isso, dessa linhagem. Eu acho difícil porque é o seguinte,
Como é que eu vou adorar Deus em tudo, Deus aqui, Deus ali, Deus das árvores, Deus do céu, Mas, Deus da pastor, terra? Se daqui a pouco eu vou lá numa imagem, eu vou lá num outro Deus, então foge a linhagem. Não tem como. não, mas Torna-se quase eu impossível. conheço pessoas, até parentes meus, tá? Que não usa esses ídolos. E que adora só... Não, pode, aí pode. É católico, Pode, não praticante. Pode, é possível. Porque se falar que é católico é fácil. Eu questiono algumas pessoas. Você é católico de verdade. Sou católico. Mas... Eu fui católico de verdade. Mas você é católico? Sou. Mas você vai na igreja? Não, faz um ano que eu vou na igreja. Que católico é isso? Então você não é católico. Não é católico, exatamente. Mas você é católico, você tem que ir na igreja. É o que eu falei, como é que é evangélico. A comunhão. Como é que é evangélico se não vive evangelho? Isso. Então é a mesma coisa. Porque hoje o nós catolicismo estamos... tem a sua doutrina. Nós estamos numa onda de ser evangélico e não ir na igreja. Exato, isso não existe. Como é que você é Eu católico? Eu fui na mesma igreja. coisa. O católico fala assim, eu fui na igreja quando eu me batizei. Não, então você não é católico. Você... Não, a primeira comunhão. Exato, comunhão. E não fui mais. Não fui mais. Está fora. E eu escutei... Eu quero aproveitar e dar um recado para você que fala assim, que o padre está com saudade de você. Vai lá, viu? Um abraço para todos os padres, todo respeito aos católicos, evangélicos. A gente fazer uma coisa... Não, mas a gente... Bate-papo. Mas jamais atingir alguém. A gente tem que deixar bem claro, machucar, entendeu? Eu amo ter amigos padres, meu Deus do céu, de católico, vem na minha igreja, visito eles, oro por eles. Eu tenho um amigo ateu, entendeu? São bons amigos. Eu tenho amigos de todo quanto é tipo de são bons amigos. Então, um abraço isso é a todos os interessante. católicos que estão nos assistindo. Amo vocês de paixão, de coração, tá bom? Mas acho que a função do evangélico é ter amigo e dar testemunho. Com certeza. Porque eu falei uma coisa para Uma coisa também que não pode, a religião não pode dividir ninguém, pelo Não, contrário. não, tem que unir. Ela é para unir. Não importa qual religião, porque esses dias me questionaram também, pastor, mas e como o senhor vê o gay, o macumbeiro, falou, meu amigo, todo mundo para mim é ser humano, todo mundo é gente. Falou que é ser humano, estamos juntos. Vou dar um exemplo. Eu não misturo nada. Tem um amigo meu que ele é ateu declarado, tá? Ele é professor também, ateu declarado. E ele falou para mim, eu não acredito em Deus, no meio de uma conversa. Eu falei assim, não se preocupe. Não se preocupe com isso. E ele ficou assim, por que eu não me preocupo com isso? Eu não me preocupo com isso, não. É para você não se preocupar, porque você não acredita em Deus. Mas Deus acredita em você. Sim, ponto. Entendeu? Você pode não acreditar nele, mas ele morreu por você, numa cruz. E se um dia você quiser aceitar ele, ele vai estar de braços abertos para te receber. Eu acho que essa palavra que nós temos que levar a essas pessoas. E não raiva, e não ódio, e não violência. Eu fazia um determinado curso, que eu não vou falar qual, para que não vai identificar. Eu fazia um determinado curso, a pessoa que mais era amiga, companheira minha de sala de aula, é uma pessoa lá do candomblé. Uma pessoa amiga. Nunca tocou em assunto, nunca discutiu religião. Aí quando nós tínhamos um certo tempo, assim, a gente sentava, falava, nós não discutia, nós conversava. Ela conversava sobre como é que era lá, o que ela fazia. E ela sabe também como é que funciona a igreja. Inclusive, eu convidei, vamos para a igreja comigo, falou, vou lá fazer uma visita. Aí falaram de me convidar para ir lá no candomblé também. Falei, se me der por escrito certinho, vou lá fazer uma visita, não tem problema não. É tudo ser humano, eu vou lá, se permitir, eu ir orar, pastor, só vai lá dentro. Eu falei, vou, não tem problema não. Claro que eu quero, porque depois dá para evitar problema. Se der por escrito eu certinho, nunca me esqueço. Mas a gente, tudo é ser humano. Um pastor, eu posso falar, em qualquer plateia pode ter feiticeiro, macumbeiro, pastor espírito, evangélico, todo mundo é ser humano. Agora, nós temos o nosso pensamento, a nossa doutrina, nosso conhecimento, nosso princípio, não abrimos mão. Porém, ser humano é ser humano e a gente tem que respeitar e amar todos de Tem uma história que eu gosto igual. muito, que eu quero compartilhar com o pastor, e o senhor analisar essa história. Um pastor, né, jovem pastor inclusive, falou um testemunho dele que eu amei. Ele falou assim que pouco tempo na igreja ele converteu um rapaz, o Espírito Santo, né? E o rapaz chegou para ele e falou assim, ô pastor, é o seguinte, eu troquei de religião agora, eu era católico, e meu pai faleceu faz 5 dias. E eu estou precisando fazer uma missa de 7º dia, porque a família está cobrando. O senhor não fazia um culto do 7º dia? Ponto. Ele parou para pensar, ele falou assim, e agora, né? Aí ele falou assim, mas quem vai vir no culto?
Não, eu vou fazer convite, vou mandar para tudo meus parentes. Ele falou, você vai chamar todos os parentes para vir na igreja? Exatamente. E o que ele fez? Ele fez um culto em louvor a Deus pela vida do pai dele, do membro da igreja. Acabou, é um culto em louvor, ele colocou no bilhete. Exato. Culto em louvor a Deus, pela vida de tal. Então, por ele. Exatamente. Louvor a Deus. Você viu uma estratégia? É uma estratégia que poderia ter dado tudo errado. Não, se eu sou convidado a fazer muito fúnebre de pessoa que não é crente. Morreu fulano, pastor, não tem religião, não tem... Mas, rapaz, eu vou com todo prazer. Já fiz tanto fúnebre de gente que não tem religião, que não tem pastor, não tem padre, não vai ninguém. Me chama, eu vou lá, faço fúnebre, oro pelos vivos, abençoo os vivos, falo com os vivos e despeço o corpo do morto, abençoo e pronto. E aí, pelo contrário, é uma oportunidade de você ali abençoar a família, falar da união, falar da falta que vai fazer aquela peça, aquele ser humano ali para diante. Perdoem, se unem, se amem, se juntem mais agora, não espera só esse momento, e porque é um momento de muita reflexão. E eu faço com muito amor e carinho. Fome de muitas pessoas que não é crente, que é católica, que não é católico, que não tem religião. Como o senhor vê hoje, por exemplo, aquela questão da internet, a questão das mídias sociais? Hoje ela atrapalha o andamento da igreja ou ela ajuda? Então, a internet eu penso que a internet tem um porém. O cidadão pode ser periodicamente o que não é. Me explica isso que eu não entendi. A internet é muito rápida. O cara pode cair de paraquedas dizendo que é e não é, porque a internet vai o cara ali e tal, é o cara, pá, de repente vai... Não, mas ele não muda, tem muito cristão e tem muito evangélico domingueiro. Sim. Quando eu era adolescente, tinha Você quer falar dos cultos online? Tem um filme muito antigo que falava do supercrente. E o supercrente só era de domingo. De domingo ele colocava uma capa de supercrente, Bíblia na mão, ia na igreja, questionava pastor, questionava todo mundo. Segunda-feira ele mudava. Tem muito crente assim ainda? Tem muitos, isso faz parte, né? É o joio no meio do trigo, é a pessoa que só vem questionar. A Bíblia não mente então, né? Claro que não, a Bíblia é perfeita, é fiel, a pessoa só vem questionar, só sabe criticar, não olha para o que você faz, não olha para o que você fez por ele, não olha pelo sacrifício da cruz que foi feito por ele, pelo contrário. E uma coisa eu aprendi, e eu estava meditando esses dias, professor Marcos, isso presta atenção, ouvinte, aqui, 1 minuto que era aqui agora, Deus, aprenda isso, você vai ter que acreditar no ser humano, por mais que isso aconteça. É difícil, né? Mas só vou falar com você aqui, eu estava orando esses dias, o Espírito Santo falou comigo assim, prega isso para o povo na sua campanha, o povo vai ter que acreditar no povo, porque Deus só tem um meio de agir, Deus não vai agir pelo sol, pela lua, pelas estrelas, falar que não. Deus só vai falar contigo, Deus só vai te ensinar, Deus só vai te abençoar, só vai ter bom advogado, bom juiz, bom promotor, bom político, bom prefeito, bom vereador, através do homem. Você sabe que o homem é o único meio que Deus tem para abençoar o próprio homem. Eu sou um profissional... Então o homem tem que acreditar no homem, o homem tem que acreditar no ser humano. Eu sou um profissional de educação, eu digo o que eu acredito nas pessoas. Sim, porque a educação transforma. Você já viu quantas pessoas transformaram? Isso. E eu fico muito alegre quando eu encontro um ex-aluno Deus trabalhando. Deus é dono da sabedoria, te deu a sabedoria, se formou, porque o conhecimento é dele, ele é o professor da sabedoria, te formou, tu fez um professor, e ele, como acredita no homem, te fez o conhecimento, você ensina o homem, e o homem se transforma. Porque é muito difícil. O homem tem que acreditar no homem, é difícil, mas tem que acreditar. Eu comparo um trabalho de um pastor na igreja, que é dificílimo. É muito difícil. Por quê? Porque você mexe com homens. Homens. 1001 e você problemas. É homem. E você é homem. 1001 problemas, 1001 problemas familiares, problemas financeiros. Você tem uma igreja aí de, vamos falar uma igreja média, 100 membros. Sim. Uma igreja de 100 membros tem no mínimo 30, 40 famílias. Sim. São 30 ou 40 problemas diferentes. Sim. E eu sou da época... Fora que visita, que chega... Então, eu sou da época que ainda o pastor tinha que resolver tudo. Tudo.
Eu não sei, eu acho que não está mais assim. Não, porque hoje tem psicólogo, tem isso, tem a coisa, isso. tá. Mas eu sou da Mas época ainda cai sobre ele ainda, infelizmente. que o marido estava com problema com a esposa, ia falar com quem? Pastor. Estava endemoniado? Pastor. Plano financeiro? Pastor. Então, tudo, o evangélico mais tradicional, ele cai tudo no pastor. Sim. É uma carga muito pesada. É muito pesado. É muito pesado. Eu sei disso porque na escola também funciona assim. Sim. O Estado joga tudo, a sociedade joga tudo no professor. Porque eu costumo dizer que na escola a gente ensina o clássico. Sim. O popular ele aprende na rua. Sim, sim. Tá? E educação a gente não dá. Sim. Quem vai dar educação é a família. Sim, com certeza. Nós vamos ensinar Vem de berço. matemática, português, história, geografia, sociologia, filosofia, educação física, os princípios. Sim. Porque o berço, a educação vem. Sim. Mas aí a igreja também é muito cobrada. A igreja- Como que os evangélicos hoje vê essa responsabilidade da igreja? Porque a igreja, ela tem, o objetivo dela é ensinar. Sim. Então, o problema Qual o da princípio pessoa... dela? Pregar o evangelho. O problema de muitas pessoas, professor, é não parar para aprender. Ele quer pegar o culto de adoração, o culto de libertação, e não quer parar para aprender. Mas aquele que aprende, e ele tem amor, é convertido, ele vai viver e falar, poxa, eu reconheço o trabalho do pastor, da igreja, eu tenho que ser fiel, tenho que fazer minha parte também. Os que param ouvem. Agora, aqueles que gostam só do movimento, do movimento, esses é complicado. O Porque que o senhor chama de movimento? Eu não entendi. o movimento é aquele que vem assim, no dia que tem cantor, no dia que tem festa, no dia que tem pregador, no dia que tem... É o dia... dia que tem revelação, profecia. Esse é o do movimento. Esse Entendi. pouco aprende. Não aprende nada. E esse pouco ajuda. Não aprende nada. Porque ele daí, não a hora consegue que aprender. você... Como é que você vai mandar ele para fazer uma obra se ele nunca sentou para aprender? Por exemplo, aqui na Recado Alimento, na cidade inteira, já faz anos eu tenho uma equipe de Recado Alimento. Nós bate palma, mas é sentado, é ensinado. Ó. Como é que você vai chegar numa casa? Não, calma, não é por aí não. Treina aqui o jovem, treina ele aqui 2, 3 vezes para depois pôr ele na uma rua. coisa que tá de... Porque na rua você encontra alguém que vai te xingar, que vai bater a porta na tua casa. Você tem que estar preparado para tudo isso. Aí eu mando uma pessoa que nunca aprendeu, vai xingar o outro na rua, vai falar, você está entendendo? Então você tem gente que não quer sentar para aprender. Sabe uma coisa que eu tenho falta, pastor, que eu não vejo mais? Entregar folheto. Quando eu vejo uma X religião, que o senhor sabe qual é, que tem um trabalho maravilhoso, que a gente tem que aprender com eles e não criticar eles, Sim. que eles Deveria saem... fazer igual. Exatamente. Porque quando eu era adolescente, eu vivi a minha adolescência toda na primeira igreja batista, Penápolis. E lá nós entregávamos folheto. Sim. Os cultos de rua evangelísticos. Muitos sábados. Nós temos hoje, eu sei que você tem como na internet, nós estamos fazendo eu vi um projeto Jesus Tem Pressa, ontem tivemos lá no bairro, coisa linda mesmo, Deus tem operado bastante, mas a gente está fazendo, mas a igreja em si mesmo, no todo, tem parado, mas a igreja tem que ser no templo, tem que sair dentro das 4 paredes, tem que ir para os 4 cantos. Eu não estou vendo isso, tá? Exatamente. Eu não estou vendo isso. É lá que está a alma perdida. Eu não estou vendo isso. É lá que está a ovelha ferida. Porque eu não estou vendo o jovem entregar folheto, eu não estou vendo o jovem... Inclusive, eu fui fazer culto. Até me questionar, pastor, você está doido? Eu fiz um culto em frente ao depósito de bebida, onde só tem cachaceiro mesmo, não ia falar o lugar. Aí foi tão bonito que parou o dono do depósito, parou os cachaceiros, foram tudo ouvir a palavra, o dono do depósito ficou lá para fora também, não vendeu, foi nada, deixou o povo à vontade, fez questão de trazer a família dele para fora do depósito, para assistir o culto evangelístico, entendeu? E aí nesse culto, nós estávamos no outro culto, lá em frente, o Chim, lá naquela praça, onde fica todo tomando. Conheço. Lá se converteu um irmão, vai estar hoje à noite, 35 anos desviado, ia passando no meio da rua, Deus falou com ele, parou por ali, voltou para a igreja, está firme, 35 anos falando. A igreja tem que fazer esse papel, a igreja tem que ir para a rua, a igreja tem que ir para os cantos, para as praças. Mas a igreja do século XXI... não tem feito isso. Não tem feito isso, que eu quero questionar. Os líderes estão falhando, então? Os líderes estão falhando nessa parte, porque é o seguinte, eu penso comigo, eu ponho a mão na massa, eu dou exemplo. Não, mas tem muitos que dão exemplo. Se eu não... tem muitos que fazem isso, claro, não pode generalizar. Não pode generalizar, mas tem líder que ele não faz e o povo dele também não faz, porque o povo fica esperando o líder um pouquinho mas, sua... pastor, a gente tem que entender...
mas o líder tem que pelo menos lá mostrar como é que faz. A gente tem que entender que tem um provérbio que eu gosto muito, né? Que quando o patrão senta, o empregado deita. Sim. No líder é a mesma coisa. O líder, ele não é chefe, ele é líder. Ele é líder. Ele vai junto. Dá uma olhada no líder aqui. Sim, ele coordena. É aquele que ordem. coordena. É aquele que vai junto. Sim, dá ordem, coordena. Mas ele está ali. Ele dá o testemunho. Eu, nas pregação de bairro, estou junto, arrecadação de alimento, estou junto, vai fazer coisa. Mas a internet não facilita para isso não acontecer. A internet, olha, eu penso o seguinte, a internet, ela hoje, você disse, a tecnologia da internet. Isso. Olha, ela é muito boa. Não, eu gosto dela também. Se você usar ela... Nós estamos falando com ela aqui. Por exemplo, eu tenho um grupo aqui de pessoas que estão comigo na minha campanha, orando, intercedendo por mim. Então eu vou fazer uma visita em tal lugar agora à tarde, eu mando um recado para gente. Eu estarei em tal lugar agora à tarde. Vocês, meus intercessores, orem por mim. Já foi para 20 pessoas. Não, olha a beleza, eu concordo. Agora, mas aí deixar o trabalho corpo a corpo. Para ficar online. Para ficar online? Nada existe. Não. O calor, nada substitui o calor humano. Nós estamos passando por uma dificuldade por causa desses cultos online. Por exemplo, isso aqui está online. Tem que acabar. Mas eu tenho certeza que tem um monte de gente com vontade de fazer uma pergunta, mas não está aqui. Isso, mas pode deixar uma pergunta aí no comentário, que depois a gente volta. Porque o corpo a corpo é outra coisa. Porque na outra deu conversa, né? Deu muita conversa. Mas faz parte, porque aqui a gente questiona e a gente discute o evangelho. O internauta tem sua opinião também. Não, que a gente respeita a opinião, porque o evangelho... Ninguém aqui é dono da verdade. Não, e é coisa bonita. A gente tem muito de conversar sobre Meu Deus, é muita coisa para conversar. Mas aprender. uma coisa a gente tem que deixar bem claro, né, pastor? Que todas nossas conversas, nós temos que deixar bem claro que o único e suficiente Salvador é Jesus Cristo. É Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para te salvar. Essa mensagem. Homem falha, igreja falha, bispo falha, padre falha, todo mundo falha, ciência falha, tecnologia falha. Isso. Agora, ele não. Quando você precisa mandar um negócio ali, ó, eu digo que celular é muito bom. Na hora vai que se precisa e dá um... Tá sem linha, tá sem sinal, tá sem bateria, tá? Descarregado. Aconteceu uma vez com uma viagem. Fui fazer uma viagem. É o que mais acontece. Eu deixei meu celular na pia. E não é que alguém tirou uma garrafa de água e com o suor dela lá, queimou o celular. Nossa. E eu fiquei um final de semana sem celular. E eu precisava falar com um, já tinha combinado, mandar um vídeo para o outro. É um transtorno. Falha. Sim. Mas Jesus falha? Não, ele não falha. Ele não falha. Ele não falha. E outra coisa, ele é onipotente, todo-poderoso, pode tudo. Onisciente, está aqui com nós, está aí com você. E ele sabe tudo, onisciente, sabe tudo que nós pensamos. E onipresente, está comigo e está com você. Ô pastor, sempre no final dos nossos bate-papos a gente faz um apelo. Que apelo? Procure uma igreja. Sim. O senhor concorda com isso? Concordo, exatamente. Existe uma igreja abençoada, séria, aí perto da sua casa, onde você mora. Nós estamos aqui na rua, Prefeito N. Soliano, 1290, Jardim Altimário, Rua do Tiro de Guerra, Pastor Duarte. Mas quem sabe você se identifica, simpatiza com outra igreja, outro ministério, vai servir a Deus. Procure uma igreja. A placa não salva. Não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Eu falo pela minha igreja que eu estou dentro dela, eu conheço ela. Estou há 25 anos pastoreando a Igreja Sol Senhor Deus, ininterrupto. Mas tem muita igreja abençoada, tem muitos pastores abençoados. Tem uns feróis também. Que não é cada saco de batata. Cada casa é um caso. Você acha um estragado. Não, mas tem muita gente boa. Não podemos generalizar. Pode muito mais acreditar do que desacreditar. Não podemos generalizar. Com certeza. Você vai encontrar uma igreja que vai acolher seu coração e a sua família. Principalmente, pastor, eu digo que quem tem criança. Sim. Porque eu fui criado dentro de um lar evangélico que se separou, meus pais se separaram, mas minha mãe acabou de me criar dentro de uma igreja. Sim. E para mim foi uma bênção. Melhor coisa do mundo, um pai para a família. Por quê? Melhor coisa que você pode fazer na tua vida é levar a tua família para a igreja. Eu aprendi nesse mundo de hoje. Profissional lá.
porque era a união de adolescentes, a escola dominical, eu cresci nesse ano. Hoje você fala muito bem, você tem uma desenvoltura graças à igreja. Graças à igreja. Púlpito. Púlpito. Intimidade com o microfone, com o púlpito. Falar em público, que é muito importante. Exato. Pessoal, eu quero agradecer o pastor Duarte de ter batido esse papo comigo. Eu vou pedir para você que conhece o pastor Duarte, deixar aí a sua inscrição e o seu joinha, que é importante para nós, e deixa um comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta para o pastor Duarte, depois eu encaminho para ele. E eu vou pedir para ele fazer uma saudação encerrando o nosso vídeo de hoje. Gente, professor, Deus abençoe. Amém. De todo o coração. Deus abençoe você aí, sua casa, seu lar, sua família. Que todas as suas necessidades, as ansiedades do teu coração sejam visitadas, contempladas e supridas por Deus nesse exato momento que você estiver nos assistindo. Um abraço do pastor Duarte. Eu estou sempre à disposição de Penápolis, de quem me chamar, onde for. Deus abençoe mesmo. Amém. Tchau.